De volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução do livro, lembrando que ele foi escrito por Allan Kardec e pelos espíritos lá no século XIX. A gente hoje está na parte 11 da introdução, tá? Era uma introdução bem grande, por isso que cada dia a gente faz uma parte. E aí, hoje eu lanço a reflexão para vocês, né? Que a pergunta é a seguinte: que tipo de espíritos podem se comunicar conosco? Quais que se comunicam? E aí, no texto, eles dizem assim: esquisito estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam: por que são eles os únicos a se manifestarem? Então, tem pessoas que acreditam que quem se comunica conosco são espíritos de personagens ilustres, né? Imagina Jesus, Moisés, né? Os profetas, os filósofos, os grandes cientistas, atores famosos, né? E aí eles acham que é assim que acontece e perguntam por que só esses espíritos maravilhosos, anjos, né, arcanjos, são os que se manifestam, os únicos, olha só. Então, continua assim: há ainda aqui, nesse ponto, um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Quer dizer, que esse erro é de uma observação feita assim de quem não entende nada da matéria, né? Bom, dentre os espíritos que vêm espontaneamente, quer dizer que você não chama ele faz a comunicação sem que você chame, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que dos ilustres. Então, aqui ele está dizendo que os espíritos que se comunicam, na verdade, na sua maioria, são espíritos que ninguém nunca ouviu falar, né? Pessoas que jamais fizeram parte da história, da cultura e tal. Bom, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico, né? Somente algo para poder dizer que é um nome, porque realmente não tem tanta importância para o espírito o nome. Ou um nome característico, um nome que você possa se identificar, né? Então, por exemplo, se chega um espírito que se chama, fala assim: meu nome, eu sou o João Batista, e ele é um espírito realmente bom, pode ser que ele não seja João Batista, mas não interessa, ele veio para falar algo importante, para te ensinar uma coisa importante, né? Fazer uma comunicação importante. Agora, se vem um espírito dizendo: eu sou o diabo, ele vem realmente querendo te dar um susto, né? Querendo fazer com que você tenha medo, e não necessariamente ele seja o diabo. Eles podem usar nomes assim que não são deles, tá? Bom, quanto aos espíritos que se evocam, que você chama, desde que não se trate de parente, né? Você vai chamar o espírito de um avô, bisavô, bisavó, ou de um amigo. É muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, tá? Então, normalmente a gente se dirige àquelas pessoas que a gente conhece. A gente não vai falar com pessoas que a gente não conhece, né? De preferência, chamar pelos que nos são desconhecidos. Então, é muito difícil você evocar um espírito de quem você não conhece. É a mesma coisa que você vai ligar para casa de uma pessoa desconhecida, né? Não vai. Bom, o nome das personagens ilustres atrai mais a atenção. Por isso é que são notadas. Então, normalmente, as pessoas prestam mais atenção nas comunicações que são dadas por personagens mais conhecidos do que os desconhecidos. Tá legal? Mesma coisa na televisão. A gente vai prestar mais atenção nos atores famosos do que nos atores que não são muito famosos. Acham também singular, particular, que os espíritos dos homens eminentes, dos homens importantes, acudam
familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Então, essas pessoas que criticam o espiritismo também acham meio assim fora de contexto que um espírito com um nome importante venha se comunicar com pessoas que não são importantes no planeta Terra, né? Pessoas humildes, pessoas que desconhecidas, né? Elas acham que isso não deveria acontecer, que o espírito de uma pessoa que foi importante no planeta Terra só pode se comunicar com pessoas do mesmo nível dele no planeta Terra, né? Então elas criticam isso, elas acham que é esquisito. Bom, nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram nesse mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Quer dizer que se você fosse um rei, se você fosse um grande cientista, se você fosse uma pessoa que ganhou prêmio Nobel, uma pessoa ilustre na história, isso não te dá autoridade nenhuma do outro lado, do mundo invisível, né? Então, qualquer pessoa que queira se comunicar com esse tipo de espírito, ela pode tentar e pode ser bem sucedida ou não, tudo depende das circunstâncias. E esse espírito pode também querer se comunicar com elas, por que não? Né? Os valores são completamente diferentes do lado de lá. Bom, nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Que palavras são essas? Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Né? Tá vendo como é que é diferente? Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. Então, se você é grande aqui no planeta Terra, se você é uma pessoa importante, pode ser que quando você for para o mundo espiritual, você seja menos importante lá dentro. Porque tudo depende da caridade que você fez, né? Dentro do seu coração. Não aquela caridade exterior para as pessoas poderem te bater palma para você, né? Então é assim. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir a falarmos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Tá, gente? Então a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Até a próxima.